Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos para a nossa aula 65, né? Já estamos na unidade aqui, na unidade 3, amadinho, beleza? Então, aula 65, a gente vai trabalhar sobre o gênero textual crônica. Você já ouviu falar em crônica? Ouviu falar em cronista? Com certeza sim, né? Então, de olho na tela. Então, aula 65.1, produção textual crônica, né? Aqui, lá no nosso aula do conhecimento, com a nossa temática da aula, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Beleza? Agora, produção textual. Então, como eu estou falando de crônica, nada melhor do que a gente começar, né, com uma crônica da autora Marina Colasanti, tá certo? Eu sei, mas não devia. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas, de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruto no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. E se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito. Pouco tem sempre sono atrasado. Fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca, baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Então, aqui eu tenho uma crônica de Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Então, amadinhos, vamos ver qual foi essa origem, né? Como que surgiu crônica, qual é o seu significado, né? Quando você fala crônica, crono, lembra o quê? Tempo. Não é assim? Então, vamos lá. A origem da palavra crônica, né? Do grego cronicar, quer dizer crônica, neutro plural de crônico, relativo ao tempo. Pelo latim, neutro plural crônica, né? Narrativa cronológica. Então, relativo ao tempo, ou seja,
eventos de ordem temporal. Então, vai ficar que terá uma sequência temporal, tá certo? Então, tome nota, né? Então, crônica está relacionada ao tempo. Como você sabe, a crônica, ela é um texto curto. É um texto curto, breve, tá certo? E que vai contar um fato de um determinado tempo, mas e essa crônica que você pode lê-la, né, no trajeto que você vai para o seu trabalho ou de volta para a sua casa, tá certo? Essa crônica você pode encontrar em revista, jornal, em site, tá certo? Na internet, você consegue ler crônica. Então, a crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas, né? Quais são os assuntos, né, que são abordados na crônica? Temas do cotidiano, tá certo? Do dia a dia, que às vezes você até se identifica com a história que está sendo narrada. Então, sempre os assuntos de crônica são voltados ao cotidiano das cidades, né? O que acontece, os acontecimentos do dia a dia. Crônica, tipo textual narrativo. Então, a tipologia textual de crônica é a narração, porque vai contar um acontecimento do dia a dia, do cotidiano. Então, olha só, tipo textual narrativo, acontecimentos corriqueiros do cotidiano, produzido por meio de comunicação, conectada ao contexto em que são produzida, texto curto, vida curta. Se é um texto curto, você, como eu falei, no percurso que você retorna, que vai para o trabalho, né, no trajeto, ou você já está retornando do serviço, ou você está no consultório médico aguardando a sua vez, você lê a crônica. E você vai encontrar essa narração, né, contando algum fato do dia a dia, que às vezes vai estar ligado com a tua situação. A leitura é tão breve, amada, tão breve, tá? Que às vezes, menos de 1 hora, 10 minutos, você já termina uma crônica. Beleza? Então, vamos lá. Desenvolvimento das crônicas, como que aconteceram, né? Lembra quando a gente estudou aqui sobre o período colonial, tá certo? Quando teve o achamento do Brasil, que na grande navegação participaram vários cronistas? Exatamente. O que eles relatavam? Eles relatavam as coisas que eles viam no dia a dia. Tá certo? Eles iam narrar tudo que estava acontecendo, ele narrava. Então, ó, foi a partir daí, né, tem essa questão da crônica, do surgimento da crônica, né, dessa narrativa. Então, foram inicialmente desenvolvidas com caráter histórico, tá certo? Elas relatavam desde o século XV fatos históricos reais ou fictícios. Vamos lá, o que mais que acontecia, né? Acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica, algumas com um toque de humor, tá certo? Aproximando do público e conquistando os leitores e mundo afora. E assim foi destacando, né, esse gênero textual crônica. Se eu pedisse agora para você produzir uma crônica, relata um fato que você achou engraçado. Como que aconteceu esse fato? Por que foi engraçado? Lá você vai contar esse acontecimento, essa narrativa, por exemplo, num jogo de futebol. Acontece uma cena lá e você achou interessante
para contar para alguém. Você inicia, vai ter alguns personagens, narrando rápido, mas não vai ser muito personagem, tá certo? E vai finalizar. Aí você quer chamar a atenção do seu público, do seu leitor, você pode colocar uma cena engraçada. Ou até alguma situação que ele, quando lê a sua crônica, o seu texto, vai perceber que já aconteceu um fato muito parecido com esse que ele acabou de ler, o que você escreveu. Não é assim? Então, vamos lá, então. Escritores que se destacaram como cronistas. Temos bastante, né? Bastante mesmo. Muito, muito. Então, nós temos aqui Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Carlos Heitor Cone. Temos Machado de Assis, Machado de Assis foi cronista, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga. Temos também muito famoso, né, Luiz Fernando Veríssimo e Fernando Sabino. Então, esses daqui, né, eles se destacaram também nas produções de crônica. Quais as principais características desse gênero textual? Presta atenção aqui, ó. Como a gente já está falando da questão que faz parte da tipologia narrativa, ele vai ter os elementos, né, da narrativa. Ó, texto com enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço. Tá certo? Então, aqui já tem os elementos da narrativa. Aí daí você já sabe, né? É o gênero crônica e faz parte da tipologia narrativa, tá certo? Porque apresenta as características, os aspectos, né? Narrativa crônica, né? Ela é narrativa curta, é uma história curta. A linguagem vai ser a linguagem do dia a dia, vai ser uma linguagem simples, coloquial. Vai ter poucos personagens, se tiver, né? Se houver personagem, o espaço é reduzido a acontecimentos do cotidiano. Beleza? Uma partida de futebol pode fazer uma crônica? Pode. Você lembra de algum jogo aí? Ou interclasse, o interclasse é do meu tempo. Vamos lá, jogos escolares, né? Competição aí, não tem o período dos jogos escolares de vocês, da sala, entre a turma do primeiro ano com o segundo e terceiro? Não tem esse período? Pode escolher um momento que aconteceu. Ou então um passeio na trilha, fazer uma trilha. Ou essa trilha, um passeio ciclístico, também você pode criar a partir daí uma crônica. Ou então, no recreio, né, no intervalo, na hora que você... No meu tempo é na hora da merenda, né, na hora do lanche aí de vocês, né, no intervalo do lanche, do recreio. Então, tudo daí dá para ser título, né? E daí surgir a crônica, a história. E quais são os tipos de crônica que tem? Ó, nós temos aqui, ó, os tipos de crônica. A crônica tem crônica jornalística, tem a crônica histórica. Ó, muito pedida no vestibular é a crônica argumentativa, crônica humorística e crônica narrativa. Então, esses daqui, ó, são as principais crônicas, tá certo? Os tipos de crônica que existem. Então, aqui para vocês, vamos ver o tipo de crônica jornalística. Olha só, quais são as características, né, do tipo de crônica jornalista? Ó, tem o viés do texto jornalístico no que diz respeito à veiculação de notícias e fatos. É produzida para os meios de comunicação e utiliza temas da contemporaneidade para fazer reflexões
Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia ou mesma semana, entendeu? Porque tem que ser da atualidade, a crônica, tá bom? Principalmente a crônica jornalística. Então, vamos ver mais outra, né, que além dessa crônica jornalística, vale destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, como a crônica jornalista e crônica humorística. Então, vai ter essa mistura, né? Há uma predominância. Pode, numa crônica só, ser jornalística e, ao mesmo tempo, apresentar características de crônica humorística. Tá certo? Agora vamos ver aqui, amadinhos, a crônica histórica, aquela que eu falei logo no início, né, da questão do período que o Brasil foi colonizado, ou que houve o achamento, né, do Brasil, que o Brasil não foi descoberto porque já tinha, né, habitantes no Brasil, né, os nativos, os indígenas, não é isso? Aí, nessa sequência, vieram vários, né, europeus, né, portugueses em geral, e eles começavam a relatar tudo que ele via, eles escreviam. Para quê? Para passar lá para o rei, não é mesmo? Para o seu superior, tá certo? Relatava com detalhe, né? A questão, relato, né, descritivos, tá certo? Além de contar a história, por isso que tem essa questão de às vezes, no texto, apresentar narração com descrição, ali o jornalista, crônica jornalista com humorística e assim por diante, tá bom? Que há essa possibilidade de fazer essa mistura, tá bom? Então, a crônica histórica, marcada por relatos, fatos, acontecimentos históricos, relembra episódio passado com personagem, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Crônica humorística. Seus componentes: humor, ironia e sarcasmo. Só o nome já diz, né? Humorística. Diferentes abordagens e estratégias podem ser adotadas nesse tipo de texto para tratar dos temas que impactam a sociedade de forma cômica. O humor é a ferramenta essencial para criticar alguns aspectos sociais, políticos, culturas e econômicos. Então, aqui, para fazer humor, pode ser uma questão de algum assunto, né, que está na mídia. Vamos lá, o que está acontecendo agora nesse período? Se você for atrás aí, que acontecimento? Além dessa questão que está tendo esse aquecimento, essa mudança, né, de temperatura, o aumento de temperatura. Essa questão também de fazer, não vamos dizer fazer humor com coisas trágicas que está acontecendo, né? A questão do tempo, essa mudança temporal no geral, gente. O que está acontecendo, né? Essa mudança climática, né? Muita ventania, e quando vem a chuva, já em outros cantos já é inundação, é muita chuva, e assim por diante, né? Então, vamos dar sequência aqui. Crônica argumentativa. É um texto em que a argumentação é a sua principal marca. Ela funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Crônica argumentativa. Narra uma breve história com personagem, tempo e espaço.
Pode conter discursos, olha só, discursos diretos, com marca da fala dos personagens, com o uso de travessão. Indireto, palavras dos personagens proferidas pelo narrador. E indiretos e livres, fusão dos dois tipos de discurso, tanto direto quanto indireto. Quando fala do indireto, quem que vai fazer a fala é o próprio narrador, tá? Quando vai falar do discurso direto, lá vai estar marcado pela pontuação, que é o travessão, 2 pontos, assim por diante. Crônica lírica. No gênero lírico, a expressão de emoções é predominante. A crônica lírica, portanto, evidencia o sentimentalismo, né? Já lembra do lirismo. A crônica poética utiliza versos poéticos em sua composição. Dessa forma, além de traços de poesia, também contém sentimentos e emoções. Crônica filosófica carrega uma reflexão sobre determinado assunto. Quem gosta de utilizar bastante essa crônica filosófica ou reflexiva é a autora, né, a Clarice Lispector. Crônica narrativa. A crônica narrativa é marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa, do singular, costuma conter humor, ação e crítica. Então, tome nota. E vou ler uma crônica aqui para vocês, que é uma crônica narrativa, e além dela ser narrativa, né, ela é um pouco de humor. Então, nós temos aqui a crônica narrativa curta. Aprenda a chamar a polícia. Antes de começar a ler, gente, deixa eu tomar uma água para melhorar minha garganta. Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho um sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grandes janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. O que você está percebendo aqui, amadinho? Você está percebendo que ele está narrando a história, um fato, uma situação que ele passou, né? Então, ele é um narrador personagem, tá bom? Narrador personagem. Aí você vê pelos verbos, né? Na primeira pessoa. Eu tenho, levantei, minha casa. Então, você já consegue identificar algumas marcas linguísticas que é da primeira pessoa do discurso, né? Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara.
Passados menos de 3 minutos, estavam na minha porta, ou melhor, na minha rua, 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, e que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente que se aproximou de mim disse: "Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão." E eu respondi: "Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível." Então aqui, né, aqui é o final da crônica, né? Aí, ó, ela é narrativa, mas também tem o quê? Um pouquinho de humor, o sarcasmo, tá certo? Ele é irônico. Estão percebendo isso? Porque quando ele falou que ligou pela primeira vez, né, que tinha alguém dentro da casa, que tinha um ladrão, ele falou: "Está dentro da casa?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Por enquanto não tem nenhuma viatura, né? No momento, mas assim que chegar, a gente manda para ir." Aí depois ele fala, que o morador fala, ele liga e fala: "Não, precisa vir não. Eu já resolvi a situação, dei um tiro, ele morreu." Rapidamente, já chegou várias, né? Várias viaturas, helicóptero, imprensa, entendeu? Então aqui é uma situação. Aí, ó, é um fato corriqueiro, tá certo? Vamos lá então. Tipos de crônica. Nós temos a crônica jornalística, a crônica histórica, a crônica argumentativa, temos a crônica humorística e a crônica narrativa. Então, essa última que a gente leu aqui, né? Ela tem a mistura, tem a predominância tanto humorística como narrativa, tá bom? Que ele vai contando o fato. Claro que porque falar narrativa tem a questão do enredo, do espaço, o tempo que aconteceu, não é mesmo? Quais são os personagens envolvidos? Teve a introdução da história, não teve a apresentação logo no primeiro parágrafo, quando ele começou a contar? Teve, amadinho, tá certo? Então, bora lá então. Mais outra aqui agora. Essa daqui Bom Dia, essa crônica foi publicada em agosto de 1889 no jornal Gazeta de Notícias no Rio de Janeiro. Bons dias. Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. Eu sou uma lástima, não posso ver uma roupinha melhor em outra pessoa que não sinta o dente da inveja morder-me as entranhas. É uma comoção tão ruim, tão triste, tão profunda, que dá vontade de matar. Não há remédio para esta doença. Eu procuro distrair-me nas ocasiões, como não posso falar, entro a contar os pingos de chuva, se chove, ou basbaques que andam pela rua. Se faz sol, não, mas não passo de algumas dezenas. O pensamento não me deixa ir avante. A roupinha melhor faz-me foscas, a cara do dono faz-me caretas. Então, essa daqui, essa crônica é de Machado de Assis, que foi produzida em 1889. Machado de Assis trabalhou, né? Fazia texto lá para jornal. Beleza? Então, vamos fazer agora, Amadinho, a questão de uma atividade interativa. Nós temos aqui, né,
essa atividade interativa do gênero crônica. Vamos analisar esta crônica. A gente começou com ela, a gente já até fez a leitura logo no início, né, apresentando para vocês. E vamos analisar essa crônica aqui. Você aí e eu aqui. Você aí pode pausar o vídeo e vamos ver, analisar o todo dessa crônica. Ó, eu sei, mas não devia. Marina Colasanti, ou Colasanti. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque lá está na hora, a tomar café, tomar o café correndo porque está atrasado, ao ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque já está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal, a ler sobre a guerra e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a abrir jornal e a ler sobre a guerra. Aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja números de mortos. E aceitando os números de mortos, não aceita as negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todos os dias dos números da longa duração. A gente se acostuma a pagar tudo o que deseja e de que necessita. E a luta para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez mais... E saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. Eu sei, mas não devia. O que a gente não devia? Se você colocar aqui todas as situações, todos os fatos que narraram aqui, a gente não sabe. Às vezes a gente ganha tão pouquinho, a gente fica com aquilo, então nunca vai questionar. Quem é que questiona aí? Né? Quem que vai atrás dos seus direitos? Às vezes a gente não fica acomodado. Pois é, das coisas, das injustiças que acontecem na sociedade. Então, aqui é o caso da crônica de Marina Colasanti, tá bom? Eu sei, mas não devia, beleza? Então, amadinho, vamos agora para a hora de produzir, que é o Trabalhando Gênero. Você, amado, ó, você vai escrever uma crônica. Exatamente. Você deve primeiramente definir o tipo que será usado. Você quer uma crônica de humor, argumentativa? Isso porque o texto deve acompanhar as características do formato. Mas, no geral, as crônicas seguem o roteiro básico que contém introdução rápida, descrição de um fato, do tema abordado, a grande sacada do cronista. Você precisa seguir essa estrutura usando um tema de sua escolha. É importante que o tema escolhido desperte o seu interesse, cause em você algumas sensações interessantes, entusiasmo, humor, desânimo, indignação, felicidade. Isso pode ajudar a escrever uma crônica com maior facilidade. Então, qual é o tema que você vai escolher? Lembra de alguma situação, de um passeio, de uma cena que aconteceu com você que queira relatar?
entre amigos. Lembrando que não precisa ter vários personagens, não, tá bom? Só você já pode ir narrando a história. Aí você vai escolher o foco, se vai ser de humor, se vai ser estilo jornalista, se vai ser o quê? Argumentativa, você que escolhe, né, a tipologia da crônica, tá certo? Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!